Bem, galera, agora voltando para a questão de número 25 na tela. Bem, na questão de número 25, ele fala o seguinte: o prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou 100 mil por quilômetro construído, N, acrescidos de um valor fixo de 350 mil. Enquanto a segunda cobrou 120 mil por quilômetro construído, N, acrescidos de um valor fixo de 150 mil. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas? Então, voltando aqui comigo, nós temos nessa questão uma questão de equação, né? Só que ele nem pediu para que você encontrasse o valor, né? A extensão, vamos dizer assim, da rodovia. Ele só pediu qual a equação que melhor representa a opção para que a prefeitura seja diferente. O que acontece? Para que a prefeitura seja indiferente, o valor da empresa A tem que ser igual ao valor da empresa B. Só isso, gente. Só isso mesmo. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? A primeira empresa, ela cobrou assim. Vou fazer um comentário com vocês. Quando a gente trata de equação do primeiro grau, a equação do primeiro grau ela é expressa por ax mais b igual a zero. Onde você vai ter aqui, antes da igualdade, o que nós chamamos de primeiro membro, e depois da igualdade, o que nós chamamos de segundo membro. Toda vez que você troca de membro, você inverte a operação. Calma. Por exemplo, x mais 5 é igual a 12. X é igual a 12 menos 5. Muita gente costuma dizer que trocou o sinal. Errado. Resposta correta. A pergunta: o que aconteceu com o 5 quando saiu do primeiro membro e foi para o segundo? Resposta correta: inverteu a operação. A operação inversa à adição é a subtração, ok? Então, você passou subtraindo, x é igual a 7. Beleza. Depois você tem aqui 2x é igual a 20. Está multiplicando. X é igual a 20 dividido por 2. Perceba que o x, o 2, não trocou o sinal. Ele inverteu a operação. Então, ficou 20 dividido por 2. Então, x é igual a 10, ok? Por último, nós teremos aqui x ao quadrado é igual a 4. E o x é igual a raiz quadrada de 4, porque o x, raiz quadrada de 4. A operação inversa, a potenciação, é a radiciação. Ok? Beleza? Então, o x aqui, ele ainda vai ser igual a mais ou menos 2, porque tanto faz. Menos 2 ao quadrado ou mais 2 ao quadrado sempre vai dar 4. Então tá aí explicado um resumo rápido, né, de equação, beleza? Então aqui o que vai acontecer? O valor que está aqui em A é o valor que ele coloca o quê? Multiplica pela quantidade de quilômetros. E esse aqui é o valor fixo que ele está falando. Mas para que a prefeitura seja indiferente entre as duas, esse lado vai ter que ter do mesmo lado a mesma coisa, para que sejam iguais. Só isso, somente isso. Ok? Então, com isso, nós vamos colocar aqui 100 mil, colocando aqui comigo, junto comigo aqui, ó. 100 mil N. Aqui eu vou ter que apagar, porque não vai dar espaço. Pronto. Agora eu vou apagar.
Então aqui nós vamos ter 100 mil, certo? 100 mil mais o valor fixo, que é de 350 mil. É igual a, na segunda empresa, ela cobra por quilômetro rodado 120 mil. Então, 120 mil vezes N, certo? 120 mil vezes N, mais 150 mil. Então, vamos lá, só para vocês entenderem. A empresa A cobra 100 mil por quilômetro rodado, mais um valor fixo de 350 mil. A segunda empresa cobra 120 mil por quilômetro construído, mais um valor fixo de 150 mil. Para que a prefeitura seja indiferente entre as duas empresas, o que acontece é que você vai ter que igualar as duas. Mas se você olhar, você não tem essa equação nas alternativas. Volta para a tela, por gentileza. Você não tem, ó, 100 mil, N mais 350 mil, né? Você não tem. Se você não tem, o que a gente vai fazer? Voltando comigo aqui, nós vamos pegar aqui, o bom da equação é o seguinte, o que você faz no primeiro membro, você também tem que fazer no segundo. E aí, eu peguei tudo e dividi por 1000. Peguei tudo e dividi por 1000. Ao dividir por 1000, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 100N mais 350 é igual a 120N mais 150. E aí, com isso, você, na tela, de novo a questão, e aí, com isso, você tem aí a letra A. A letra A está dizendo o quê? 100N mais 350 é igual a 120N mais 150. Ok? A resposta é a letra A. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, ó. Letra A, vai ficar vermelhinho agora. Ficou. Beleza. Volta comigo aqui. Se na questão tivesse perguntado não isso, mas sim quantos, para que fosse indiferente entre as duas, qual é a quilometragem, né, que é construída, quilômetro, a quantidade de quilômetros construídos, quantos quilômetros foram construídos, ele iria querer saber o valor de N, né? E aí, para a gente saber o valor de N, fica bem simples, porque você vai fazer isso aqui, ó. Você passa, justamente para evitar a troca de sinal, essas coisas assim, para não ficar negativo, eu vou fazer o seguinte, 120 N menos 100 N, aqui, gente, eu já respondi a questão, e aqui eu estou fazendo com vocês um plus, um a mais, ok? Então, 100 estava somando, passou para lá subtraindo, estava somando, a operação inversa passou subtraindo, é igual, 350 estava do lado de cá, menos 150. O 150 estava somando, passou subtraindo, ok? Beleza, 50 menos 50 deu 0, 3 deu 200, é igual a 20N. Ok? Então, perceba o seguinte. Esse lado é igual a esse. É uma igualdade aqui. Se esse é igual a esse é igual a esse. Esse é igual a esse é igual a esse. Então, aqui você vai ter o quê? 20N é igual a 200. N é 200 dividido por 20. E quanto é que dá essa divisão aqui, gente? Deu 10. Tá certo? Então, no caso, como eu tinha dividido por 1000 aí, seriam 10 mil quilômetros construídos. Ok? Então, o N é 10. Tá? Mas isso aí é um plus, é um a mais, não foi isso que a questão perguntou. A resposta estaria bem aqui, ó, gente. A resposta já iríamos parar por aqui. Beleza? Ok. Então, agora a gente pode partir para a próxima questão, a questão de número 26. Na tela, a questão de número 26. Ah, interessante a questão número 26. Volta comigo aqui, porque eu queria fazer um comentário com vocês, a título apenas de revisão, né? A título apenas de revisão. E seria algo interessante, assim, a gente comentar com vocês sobre esse tópico aí, que é
progressão aritmética. Ok? Então, progressão aritmética significa que eu vou fazer o quê? Eu vou somar os termos, o primeiro, mais uma razão, vou encontrar o segundo. O segundo, mais a mesma razão, vou encontrar o terceiro. E assim vai. Então, quando a gente fala em progressão aritmética, PA, nós vamos ter assim, ó, A1, que é o primeiro termo, A2, que é o segundo termo, A3, que é o terceiro termo, reticências, AN menos 1, AN, que é o último termo. A1 é o primeiro termo. AN é o último termo. Ok? Beleza. Para descobrir a razão, basta você subtrair o segundo termo menos o primeiro, que tem que dar o mesmo resultado do terceiro termo menos o segundo termo. Ok? Então, falando de fórmulas aí, a razão vai ser o último termo menos o termo anterior, AN menos 1. Então, essa daqui seria a nossa primeira fórmula. Já a segunda seria a fórmula do termo geral, onde você tem aqui a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Se você quiser anotar, para ficar mais didático para você, coloca aqui. A n é o último termo. A 1 é o primeiro termo. N é a quantidade de termos. E R é a razão. Quanto que vai aumentar ou diminuir, ou manter constante em relação ao termo anterior. Ok? Beleza. Então, aqui você vai ter esse raciocínio aí. Então, aqui já está a segunda fórmula. A terceira fórmula é quando a gente fala em soma dos n termos. Soma dos n termos. Então, aqui você vai ter Sn é igual a 1 mais a n, a gente diz que é uma média aritmética entre o primeiro e o último, e multiplico pela quantidade de termos. Não é por 2, é pela quantidade de termos. Vamos juntos? Revisando, né? Sn é a soma dos n termos. A1 é o primeiro termo. AN é o último termo. E N é a quantidade de termos. Ok? Beleza? Então, com isso aí, a gente tem todas as informações para resolvermos essa questão da prova. Questão de número 26. Então, agora... Beleza? Copiaram aí, né? Agora nós vamos fazer a questão. Então, por gentileza, na tela a questão e vamos ler juntos. Bem, aqui está dizendo o seguinte, que o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado, nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Tá bom. Acompanhe aqui, por gentileza, colocando aqui, nós vamos colocar a PA aqui, a progressão, que é o seguinte, 33 mil
34.500, 36.000, aqui foi o A1, aqui o A2, aqui o A3, e ele quer saber o A7, né? O nosso A7 aí é o nosso último termo, ok? Beleza. Bem, primeiro passo é descobrir a razão. A razão vai ser A2 menos o A1. Quanto é que dá aqui a razão? Quanto é que dá 34.500 menos 33.000? A razão ficou igual a 1.500. Para ter certeza da informação que ele deu, eu vou colocar aqui, ó, a razão vai ser igual o A3 menos o A2. A razão é 36.000 menos 34.500. A razão vai ser 1.500. Então tá aqui. Razão é 1.500, bateu certinho, tranquilo. Então não tem conversa. Só que ele quer saber o A7. Então o que a gente faz, gente? A gente faz isso aqui, ó. O A7 é o que ele quer saber. O A1 vai ser quanto? O A1 é o primeiro termo, 33.000. A razão, no caso aqui, vamos botar aqui pela sequência da fórmula, o N é 7. A razão é 1.500. Beleza? Então, antes de eu começar a resolver essa questão, só para explicar uma coisinha para vocês lá para frente, nós vamos ter isso aqui, ó. O A7, quem é? O A7 é igual o A1 mais... Ah, peraí. Vamos primeiro colocar aqui, ó, a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A N é igual a 1 é igual... Não, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, no caso, se eu colocar aqui um A7, vai ser o A1 mais 7 menos 1 vezes R. Então, quem é o A7? É o A1 mais a quantidade de razões que faltam para chegar nele, que no caso são 6R. Então, esse é o A7. Ok? Então, só para ver, para vocês me acompanharem aqui, rapidinho aqui embaixo, quem é o A10? Quem é o A10? Rapidamente. É o A1 mais a quantidade de razões que faltam para chegar nele, que no caso são só 9R. 9R. Ok? 9R. Depois, quem é o A100? O A100, quem é? É o A1 mais 99R. De novo, quem é o A20? Quem é o A20? É A1 mais 19R. Professor, você está sempre colocando 9. É isso mesmo? Não, eu posso escolher, por exemplo, quem é o A34? O A34 é o A1 mais 33R. Ok? Então, observando aí. Pronto. Beleza. Bem, aqui eu vou apagar, tá? E vou completar o de cima. Pronto. Quem é o A7? O A7 é o A1. Quem é o A1? 33.000. Mais 6 vezes a razão. Quem é a razão? 1.500. Então, quem é o A7? O A7 vai ser igual a 33.000. Lembrando que primeiro a gente faz a multiplicação. 33.000 mais 6 vezes 1.500 dá quanto? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 9.000. 33 mais 9, 42. Não é isso, gente? Então ficou 42.000. É esse julho, que é o mês 7, né? Corresponde a 42.000. Ok? Letra
Letra. O julho, que é o mês 7, corresponde a 42 mil. Isso. Letra D. Ok? Então, na tela aí. Beleza. Então, só para revisionar, né? Vamos dizer assim, criando aí esse verbo novo, né? No mês de janeiro, mês 1, na data 1, 33 mil. Na data 2, 34.500. Na data 3, 36 mil. E na data 7, 42 mil. Ok? Então, com isso, beleza, tá? Dá uma focada aqui no quadro, por gentileza, para que eles tenham condição de acompanhar aí. Pronto, garoto, deu certinho. Beleza. Então tá aí, dá uma pausa. E aí vamos dar sequência. Beleza. Próxima questão. Questão de número 27. Não é isso, gente? Poxa, essa questão é campeã. Essa questão é uma questão campeã. Eu sei que vocês, por estarem ainda buscando aí o vestibular, ainda não buscaram ainda, né, uma matéria que né, focasse ainda o seu vontade de ser e tal. Bem, mas eu digo a vocês, essas questões que estão, assim, foram duas questões agora que já envolveu um pouco de finanças, né? Então, trabalhar com as finanças pessoais, com as finanças de uma empresa, com as finanças de um país, né? É muito interessante. E nos torna um pouco mais envolvido aí com as questões econômicas do Brasil e do mundo, né? Então, longe de mim querer fazer alguma... eu quero que você escolha tal curso e tal, não. Mas são questões que fazem você entender um pouco do nosso dia a dia, entender quando você vai fazer um investimento, investimento financeiro ou investimento de material, de capital, quando você vai comprar um imóvel, quando você vai comprar uma ação, né? Então, torna-se a gente um pouco mais capazes. Então, essa questão agora, ela trata um pouco disso. O cidadão foi comprar uma ação, e aí nessa ação ele teve primeiro um prejuízo, ele teve primeiro uma perda. E depois ele recuperou, né? Vamos dizer assim, a historinha, para ficar mais fácil para vocês entenderem, é que ele comprou uma ação, e aí o mercado passou por alguma turbulência e tal, então ele perdeu naquele primeiro momento, depois ele ganhou em cima do que ele tinha perdido. Então a gente vai ter que fazer só esse cálculo. É uma questão realmente simples, mas assim, para entender o contexto dela, que fica melhor para você conseguir fazer o cálculo, tá certo? Então na tela, mais uma vez, a questão. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês ela perdeu 30% do investimento, e no segundo mês ela recuperou 20% do que havia perdido. Não foi 20% do que ela tinha, foi 20% do que ela havia perdido. Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de 3.800, gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma espécie de fluxo de caixa. Então, assim, se alguém de vocês não ouviu falar sobre esse nome, fluxo de caixa é um gráfico financeiro, ok? Então, nesse gráfico financeiro, você vai ter o seguinte: eu apliquei uma quantia, eu não sei quanto foi, tá? Na data 0. Na data 1, eu tive uma perda aí de 30%. Não sei quanto foi que ficou no primeiro mês. Já no segundo mês, eu tive aí um ganho de 20% sobre o que eu havia perdido. E aí eu saquei, no segundo mês, 3.000
3.800. Ok? O bom da matemática é o seguinte, gente. O bom da matemática é o seguinte. Não vou induzir vocês à mentira, mas o bom da matemática é que quem sabe mentir tem um sucesso, tá certo? Porque você vai trabalhar justamente com esses valores, com essa proporção. Então, eu vou fingir que o valor que eu sei, que eu apliquei, o valor aplicado, esse valor foi de R$100. Então, se eu apliquei R$100, quanto que eu resgatei? Bem, aí você para analisar o seguinte. Eu apliquei R$100 e perdi 30%. Então, perdeu, vou botar aqui, perdeu Playboy, não é assim que fala? Perdi 30%. Quanto é 30% de R$100? R$30. Então, eu perdi R$30. Ok? Estou trabalhando em moeda. Quanto que ficou? Ficou R$70. Só que na sequência, ele falou pra gente o seguinte, que ele ganhou quanto? Ele ganhou 20% do que havia perdido. Então, peraí, 20%, 20 sobre 100, vezes 30. Ok? 20 sobre 100, que é 20%, vezes 30, que foi o que ele perdeu. Eu corto aqui, ó. Dois zerinhos com dois zerinhos. Multiplico. Então, ele ganhou R$6. Ok? Peraí. Então, quanto que ele sacou? Ele sacou R$76. Ok? Recapitulando. Eu não sei qual foi o valor que ele aplicou, então eu inventei. Eu inventei que era R$100 que ele aplicou. Beleza. Aí, no primeiro mês, ele perdeu 30%. 30% de R$100 é R$30. Ok? Beleza. Aí, na sequência, ele ficou com 70. Mas ele descobriu que no segundo mês, ele ganhou 20% do que havia perdido. Então, é 20% dos R$30 que ele perdeu. 20% de 30 dá quanto? R$6. Ok? Então, somando os R$70... Somando aqui os R$70 com os R$6, eu encontro R$76. Então, é como se eu fosse sacar R$76. Mas aí eu estou falando para vocês, eu já sei o valor. Isso, eu já sei o valor. Ok? Agora, eu fingindo que eu apliquei R$100... Não, peraí. Que eu saquei R$76, esses R$76 corresponde a os 3.800 que são os valores verdadeiros. E os R$100 que eu apliquei corresponde a que valor verdadeiro? E aí eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar para vocês o seguinte. X é igual ao produto da outra linha, que é 100 vezes 3.800, dividido pela linha do X, né? 76. Ok? Nesse momento, a gente faz o quê? 76 dividido por 38, aqui dá 1, aqui dá 2. Ok? E aí você vai ter aqui um 100, né? Só para ficar mais fácil. Você vai ter um 100 dividido por 2. E quanto que é 100 dividido por 2? Aqui é 1, aqui vai ser 50. Ok? Então, o raciocínio aí é o qual? Quanto que vale? 100 vezes 50? 5.000. Então, ele aplicou 5.000 e, após essa situação, resgatou 3.800. Ok? Então, é isso aí, essa questão. Ah, sim, tem que ver o gabarito, né? Vamos ver o gabarito aqui. Letra C de casca. Ok. Deu tempo de copiar? Beleza, então. Então,
Vou sair mais uma vez, você dá uma pausa. Até o próximo bloco.